Paz do Senhor, povo de Deus. A palavra continua, amém? A Bíblia diz que nós não devemos apartar da palavra, né? E aqui eu estou meditando no livro de Daniel, no capítulo 3, versículo 17 e 18. No 17 está escrito assim, ó: Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e nas tuas mãos, ó rei. E das tuas mãos, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. É tremendo essa afirmação feita por 3 homens tementes a Deus que habitavam junto com um povo que era idólatra em um reino chamado Babilônia, um lugar chamado Babilônia, aonde todos tinham que se curvarem a deuses levantados pelo rei Nabucodonosor. Então ali o rei ele tinha colocado como uma ordem que todos devessem se curvar aos deuses que ele tinha levantado, as imagens que ele tinha levantado naquele lugar. Mas ali apareceram 3 homens, seus nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se curvaram de maneira nenhuma a essas idolatrias, a estes deuses que foram levantados por Nabucodonosor. Sabe, irmãos, eles tinham uma fé firmada. Eles sabiam exatamente o que eles queriam. Eles tinham no coração uma certeza. Se Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar desta fornalha. Se não quiser, eu estou servindo Ele independente de qualquer coisa. Foi assim que ele disse para Nabucodonosor. E a Bíblia vai nos dizendo, a partir do momento que você vai lendo a palavra, né, que está nesse livro de Daniel, que Nabucodonosor, ele ficou sabendo que eles não se prostraram. Ele ficou sabendo. Mandou chamar eles e eles disseram na frente do rei: não vou me prostrar, eu já tenho um Deus a quem eu me prostro, então não vou me prostrar. E Nabucodonosor mandou que eles fossem lançados numa fornalha de fogo ardente. E aí, ali naquele momento, se a fé deles não estava firme em Deus, se eles não tivessem certeza do Deus que eles serviam, o que eles queriam, qual é a fé deles que estava firmada, em que estava fundamentada a fé deles, naquele momento eles iam se curvar aos outros deuses. Porque ele falou para eles: ou você adora, ou serão lançados na fornalha de fogo ardente. O que eles responderam? Olha aqui, se Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar. Mas se Deus não quiser também, não me livra, mas eu vou continuar servindo Ele. Sabe, irmãos, eu fico pensando hoje em dia, o que se vê de crente é assim. Ah, mas eu tô sofrendo muito, porque fulano falou, eu tô sofrendo humilhação, eu tô sofrendo perseguição. Ah, o pastor olhou pra mim, é feio na igreja. Ah, não sei quem falou não sei o quê. Quer saber, eu vou desviar, eu vou sair da igreja, eu vou fazer não sei o quê. Irmãos, aqueles homens, eles não olharam a circunstância. Sabe o que eu fico lembrando aqui, irmãos? Aquela passagem de Pedro, que quando ele foi andar sobre o mar, Jesus chamou ele: vem, Pedro. E por um momento ele foi com uma fé tão fundamentada que ele chegou aí. Ele colocou os teus pés nas águas e começou a andar sobre as águas. Só que aí, de repente, irmãos, ele começou a se enfraquecer na fé. A sua fé se enfraqueceu. E a Bíblia diz que ele começou a se afundar. Eu estou meditando nessa palavra e lembrando da passagem de Pedro, porque algumas pessoas falam dessa passagem já criticando Pedro. Ah, mas Jesus não estava ali? Por que ele afundou? Irmãos, Jesus não está na nossa vida? Jesus não está conosco todos os dias?
E o tempo todo, muitas das vezes, a gente fica ali com medo. Quando vem o vento, quando vem uma situação adversa, uma situação de reboliço, a gente não tem medo. Quem somos nós para criticar a Pedro naquele momento? Ele temeu. Mas Jesus foi lá e segurou ele. Nós não podemos nem sequer criticar a Pedro. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, em algum momento, nenhum momento, Jesus não estava lá. Eram eles e a fé deles. E aí, irmão, sabe o que acontece? Eles disseram, nós vamos morrer, mas vamos morrer com Cristo. Sabe o que eu acho mais interessante nisso tudo? É que eles tinham uma certeza tão grande, é tão linda, irmãos. É tão linda a pessoa que ele estabelece uma fé no teu coração acima de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa, sabe? Independente esse evangelho que hoje é pregado, um evangelho de prosperidade, um evangelho de... Sabe, irmãos, eu não estou falando que para você ser crente você tem que ser miserável, não. Só que a tua fé ela não pode estar fundamentada na prosperidade, naquilo que Deus vai te dar. Se Ele fazer, Ele é Deus. Se você permanecer com Ele, você é abençoado. Se Ele não fazer, Ele continua sendo Deus. E se você abandoná-lo, você vai para o inferno. Vai viver na eternidade junto com Satanás. E aquilo que você achava que estava ruim porque está servindo a Deus lá no inferno vai ser muito pior. E um tempo que aqui para você estava sendo difícil, lá no inferno é a eternidade. E então, é melhor passar com Deus ou é melhor passar com o diabo? Com Deus é um tempo. Porque sabe o que foi acontecer no futuro? Quando Deus viu que no coração deles eles não estavam com a sua fé fundamentada no que Deus ia fazer ou não. Ele falou, se Deus fazer, eu estou servindo a Deus. Se Deus não fazer, eu estou servindo também. Sabe o que acontece? De repente, aqueles homens são lançados no fogo da fornalha. E a Bíblia diz assim, que de repente aquele rei, quando ele olha para aquela fornalha, de repente ele olhou e viu ali um quarto homem no meio daquele povo. E disse que ele ficou assustado, ele dizia, mas gente, não foram 3 os homens que nós lançamos? Por que eu estou vendo aquele quarto homem naquele meio? Quem é aquele quarto homem que estava lá? E a Bíblia diz que o rei se apavorou, começou a perguntar ao povo, quis saber, e de repente foram mandar os empregados dele retirar aqueles homens de lá. Os homens não tinham queimado um fio sequer de cabelo. Como pode você ser jogado numa fornalha e não queimar um cabelo, que é a mesma coisa de um algodão de você jogar no fogo? E ele dizia, esse quarto homem parece filho de deuses. Tamanha luz que radiava sobre esse anjo. Oh, Jesus! A recompensa daquele que serve a Deus com fidelidade, daquele que serve a Deus de coração é muito linda. A recompensa deles foi ter sido livrado da fornalha. Deus viu. A Bíblia também fala sobre Abraão, que Deus mandou ele pegar o seu filho, aquele que ele tinha orado, que foi uma promessa, que ele tinha buscado por ele. Abraão, pega teu filho Isaque e me ofereça em sacrifício. Irmão, com certeza doeu no coração dele. Era uma promessa, ele tinha clamado muito por aquilo. Mas sabe o que ele fez? Ele obedeceu. Ele falou, eu vou. E quando Isaque perguntou, onde está o cordeiro, meu pai? Ele disse, Deus proverá para ti o cordeiro. Olha isso. Sabe o que é isso, irmãos? Nós estamos precisando fundamentar nossa fé nos dias de hoje. Não se deixe ser enganado por esse falso evangelho, não. Irmãos, resgate o evangelho primitivo. Resgate, a palavra não mudou. As coisas não mudaram, não moderniza a palavra, não moderniza as coisas de Deus, irmão. Deus pode fazer sim. Ele pode te dar carro sim, pode te dar casa sim.
Ele pode te dar tudo o que você quiser, irmão, desde que sua fé esteja fundamentada nele de uma maneira que você não sirva a ele só por causa disso. Pensa bem, irmão, se você for para a igreja porque Deus queria que Deus te desse um carro, se ele te tirar esse carro, você vai sair? Você vai abandonar Cristo? Se você perder tudo que você conseguiu em Cristo para poder ficar, você vai abandonar Cristo? Reflita, irmãos. Que tipo de fé você está tendo? O que está fazendo você pegar e sair da tua casa e ir para a igreja? O que está fazendo você dizer eu sou crente, eu sou servo? Em que você está fundamentado? Você está fundamentado no Senhor? Ou você está fundamentado nas bênçãos que Ele pode te dar? A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Busca primeiro o reino. Ele sabe tudo o que você precisa. Deixa Ele cuidar de você. Irmão, resgata dentro de você o amor a Cristo, o amor incondicional, o amor ao evangelho verdadeiro. Sabe? Começa a ler, a ter amor. Servir a Cristo com amor não é fácil, a gente paga preço. O preço é alto, irmão, mas a recompensa. Fala para Deus: Senhor, eis-me aqui. Porque eu vejo muita gente, irmãos, que quer ver sinais de maravilhas. Mas, irmãos, a maravilha de Deus ter aparecido na fornalha para aqueles homens se dá ao fato deles terem entrado na fornalha, independente de saber que eles iam ser queimados ou não, eles entraram com fé. Você quer ser curado, você quer ter milagres, mas não quer pagar o preço. Como que Deus vai ser glorificado na tua vida? Como você vai chegar e contar um testemunho que você foi curado se você não passou por uma doença? Como você vai poder contar um testemunho que Deus fez uma obra no teu casamento se você não passou crise? Não tem como. Para você viver a glória, para a maravilha de Deus se manifestar na tua vida, você tem que passar por um deserto. Não tem como sair do Egito e ir direto para a terra prometida, tem que passar pelo deserto. E os crentes hoje em dia não querem passar pelo deserto. Aí sabe o que acontece? No deserto Deus mandava o maná, Deus ensinou, Deus firmou um propósito, Deus separou, Deus levantou um povo verdadeiro. Se você passar direto e não passar no deserto, como que você vai chegar na terra prometida? Despreparado. Então, irmãos, começa a pensar no tipo de fé que você está vivendo. Porque Jesus está voltando. Deus tem bênçãos para a tua vida. Mas Ele não está nem aí para as bênçãos que você precisa, porque isso aí Ele consegue, rapidinho. Basta Ele ver que você já foi preparado e está pronto, Ele te coloca na tua mão. Mas Deus está preocupado com você, com a tua alma, com o teu coração, com a tua mente. Ele quer te separar, quer te santificar para Ele, para a grande obra que Ele tem na tua vida. Irmãos, Ele quer fazer sinais, prodígios na tua vida, mas Ele precisa contar com você para isso. Moisés precisou de muita fé, irmãos. Ele precisou ter coragem de pegar aquela multidão de gente e levar para a beira do mar, para que Deus abrisse o mar vermelho. Mas ele teve que ter fé e teve que ter coragem de ir. Não abandona a tua fé. Tenha coragem, siga em frente, tenha certeza que no último momento Deus vai aparecer, mas não nega o teu Deus. Fundamente a sua fé no Senhor. Amém? Ele vai fazer grandes coisas na tua vida. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida, mas precisa contar com você para isso. Se você recebe do Senhor, começa a colocar em prática tudo isso, fazer a vontade do Pai. E você vai ver as coisas mudarem na tua vida. As coisas começarem a acontecer porque Ele é bom. Mas Deus ensina, irmãos.
Deus está preparando, levantando soldados valentes para esses fins, para esse novo tempo, final de tempo. Amém? Coloca o teu pé na rocha que é Jesus e deixa as demais coisas que lhe serão acrescentadas. Glorifique o nome do teu Deus, seja um testemunho vivo do Senhor nessa terra e o nome do Senhor será glorificado na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.